Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meu amigo, meus amigos, todos vocês, minhas amigas, alagoanos, alagoanas, quem vê de fora, formidável. Mais um bate-papo com Geraldo Câmara, no Filé do Zezé. Esse Filé do Zezé admirável que nos recebe tão bem, com tudo, com a bebida, com a comida, com música ao vivo, com tudo. Então é bom demais aqui, bom demais. E aí eu recebo assim com uma satisfação enorme os meus convidados. Meu primeiro convidado de hoje foi prefeito da cidade de Maceió. Foi, ultimamente, secretário de infraestrutura do governo. É um cara que é audacioso, sabe fazer as coisas, tem empatia, tem simpatia e que agora eu deixo para ele. Ok? Meu caro Rui Palmeira, como vai? Tudo bom, Geraldo? Que satisfação estar aqui mais uma vez na sua companhia, aqui nesse maravilhoso Filé do Zezé. Não é bom o filé? Bom demais, aqui é show. É verdade. Mas, Rui, como vai você, como vai a sua cabeça em relação, por exemplo, à política? Tudo bem, Geraldo. Eu recentemente solicitei exoneração do cargo de secretário de Infraestrutura para disputar um mandato de vereador aqui na nossa capital. Acho que já fui do Legislativo Estadual, já fui membro do Congresso Nacional como deputado federal. Exatamente. E dou mais um passo agora, vou disputar esse mandato. Todo mundo agora, nesse momento, é pré-candidato, então sou pré-candidato a vereador. E será mais um desafio político da minha vida. Até porque aquele famoso ditado "ninguém se perde na volta" deve funcionar, né? Exatamente. Deve funcionar. Mas eu quero falar uma coisa. Antes eu quero conversar com você sobre a sua atuação. Eu acredito que quase 2 anos, 1 ano e meio, à frente da Secretaria de Infraestrutura, não foi isso? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Como é que você vislumbra aquela sua atividade? Olha, Geraldo, primeiro a Secretaria de Estado da Infraestrutura, ela hoje tem 3 grandes responsabilidades: obras de habitação popular e saneamento. Então, abastecimento d'água, esgotamento sanitário, basicamente são essas as obras. Que são os grandes desafios. Os grandes desafios do Estado e da nossa Secretaria. E a gente conseguiu dar andamento a diversas obras de abastecimento d'água, barragens, obras de distribuição, captação e distribuição de água, obras de esgotamento sanitário naquela região do Roteiro dos Milagres, que vai ali de Passo de Camaragibe até Maragogi. São 5 municípios, talvez, Geraldo, dos municípios que mais têm crescido no Brasil do ponto de vista turístico e imobiliário, e eles hoje não têm infraestrutura. Então o governador Paulo Dantas determinou que o Estado fizesse ali um grande investimento, e nós estamos tocando obras que são fundamentais. Nós vamos resolver definitivamente, Geraldo, o problema de abastecimento de água em Japaratinga e Maragogi, Porto de Pedras, Passo de Camaragibe e São Miguel dos Milagres. E cidades que vão ter também sistema de coleta e tratamento de esgoto, que hoje, infelizmente, não tem. Não tem. Exatamente, esse é o grande problema. Onde é que está o grande desafio para se conseguir fazer o esgotamento? A famosa obra que fica debaixo da terra e que ninguém quer fazer. Exato, acho que é a questão do recurso, não é uma obra barata. Recentemente, o país teve um avanço, que foi o marco de saneamento, Geraldo, puxando a iniciativa privada. Exato. A gente vinha convivendo há décadas no Brasil com as empresas estatais, no caso de Alagoas a Casal, e que geravam uma série de problemas. Empresas deficitárias, que não tinham capacidade de investimento. A partir
do Marco de Saneamento, que foi uma lei de 2021, se não me engano, 21. o setor privado entrou de vez no saneamento e acredito que é esse recurso privado quem vai, de fato, resolver a questão do saneamento no país. Mas, independente disso, o governo do estado fez questão de antecipar esse investimento para aquela região norte, porque é uma região que tem crescido demais e, infelizmente, hoje a gente não tem esgotamento sanitário. Veja só, em Japaratinga e Porto de Pedras, um trecho do litoral dos mais lindos do Brasil, Maravilhoso. e a gente não tem o tratamento de esgoto. Então, Exatamente. os dejetos vão para os rios, vão para o mar. Então, a gente está matando aos poucos a nossa galinha dos ovos de ouro, que são as belezas naturais de Alagoas. Não tenho a menor dúvida. Com esse investimento, a gente vai definitivamente colocar aquelas cidades para ter um boom imobiliário e turístico, não tenho a menor dúvida. Bom, vamos idealizar aqui em função de uma daquelas cidades. Escolha uma. Qualquer uma delas. Como é que funciona a obra? Ela vem a partir das residências, das casas, dos hotéis, até onde, como, por onde? Bom, vamos lá, Geraldo, são obras diferentes. O Estado, à época, fez a licitação por município e por área, quer dizer, a obra de água, uma empresa que faz, a obra de esgotamento sanitário, outra empresa que faz. O que acontece? Primeiro, a gente faz a parte de tubulação, que é uma parte que dá muito trabalho. A gente quem? O Estado. O Estado está fazendo a parte de tubulação. Exatamente. Talvez seja o pior. Ligação das residências, que você tem que quebrar, inevitavelmente você vai quebrar o calçamento, Claro. você vai gerar transtorno, é uma obra chata de ser feita. As pessoas ficam chateadas, os moradores, o turista, os prefeitos com a mão na cabeça daquela região, mas é algo transitório. No momento que essa obra estiver finalizada, acabou, a gente vai ter um abastecimento de água de qualidade e o esgotamento sanitário, coleta e tratamento. A outra etapa dessa obra, Geraldo, que a gente já iniciou, por exemplo, em Japaratinga, a gente está com a área, eu visitei recentemente, a estação de tratamento de água. Além da tubulação... Em Japaratinga. Japaratinga. Tem a rede de distribuição, né, que é essa parte de tubulação. Depois tem a área de captação e tratamento da água e do esgoto, no caso. Então a gente entrou nessa fase de executar as obras das estações de tratamento de água e esgoto, que são obras imensas, né, obras gigantescas, e é complexo, porque você precisa desapropriar áreas e ninguém quer, sobretudo, uma estação de tratamento de esgoto próximo da sua área. Mas é uma coisa que a gente precisa ter para o bem de toda uma comunidade. Depois que ficar pronto, fica todo mundo alegre. É um benefício para todo mundo, né, Geraldo? Agora, eu te pergunto, a questão se não me falha a memória, a questão dos 25 anos atrás, o atual prefeito de Maragogi era prefeito lá de Maragogi. E ele iniciou alguma coisa nesse sentido. Exato. Não foi? Maragogi tem parte da rede de saneamento. Não é isso? Que, salvo engano, foi um financiamento internacional, acho que com o BID, prefeito Fernando Sérgio, que era a época e agora. Exatamente. Uma pessoa que teve uma visão naquela época. Então, Fantástica. parte da cidade, pelo que eu sei, tem a rede de coleta de esgoto. Só que a cidade cresceu demais, né, Geraldo? Claro. Maragogi, de 25 anos para cá, cresceu demais. Tem vários grandes povoados. Hoje, para você ter uma ideia, a parte de abastecimento da água de Maragogi é toda feita através de poços. E nós vamos fazer captação em corpos d'água, em rios. Nós temos lá rios com qualidade da água, então a gente vai fazer essa captação. Então, inclusive dá uma água, o tratamento, uma água de muito mais qualidade, né? O poço, você tem problema de contaminação, aquela água uma hora vai acabar, bem diferente da captação em um rio, por exemplo, que é o que a gente está fazendo lá em Maragogi, assim como o tratamento que vai ser, só em Maragogi, Geraldo, são 3 grandes estações de tratamento de esgoto. Muito bom, de esgoto. Peroba, São Bento e para região do centro de Maragogi. Me diga uma coisa, foi pensado, não sei se é viável em grandes obras, a questão do reaproveitamento do tratamento de esgoto dessa água? Hoje tem sido feito, Geraldo, com os equipamentos mais modernos. Exatamente. Você já reutiliza. Essa água de reuso, ela já pode ser utilizada, né? Há um nível de tratamento que essa água pode sim ser reutilizada, por exemplo, para fazer irrigação de jardins nas praças públicas, por exemplo. Então, hoje já há tecnologia que permite fazer isso. E que permite, através do trabalho que está sendo feito hoje, quem entraria na história? As prefeituras, as casas, quem?
Olha, Geraldo, hoje o Estado fez uma concessão. Há 2 anos atrás, o Estado fez 3 blocos de concessão do saneamento em Alagoas. Maragogi entrou no bloco da Verde Ambiental, Isso. que é a empresa que opera lá. Perfeito. Então, essa empresa é quem vai operar essa estação de tratamento de água e esgoto. Então, a gente já tem feito um trabalho em parceria com a Verde Ambiental. A empresa que está executando a obra, com frequência, senta com os técnicos da Verde Ambiental para que a gente possa fazer e entregar essa obra o mais rápido possível, dentro dos padrões de qualidade, e essa interação tem sido muito boa para facilitar a futura operação dessas estações pela empresa. Como é que ficou aquela divisão BRK, a Casal fornece a água, a BR? Como é que ficou isso? São 3 blocos, Geraldo. Hoje a Casal ela só fornece a chamada água bruta. Ela Isso, capta perfeito. e fornece, a partir daí a distribuição é das empresas concessionárias, Exato. do BRK, Verde Ambiental e Águas do Sertão, Perfeito. que são as empresas que fazem esse serviço hoje em Alagoas. E aí elas fazem o tratamento dessa água? Exatamente. Fazem o tratamento. Exatamente. A Casal capta água bruta, a partir de tratamento e distribuição dessas empresas. Qual é a outra parte que a Secretaria de Infraestrutura trata? Nós temos a parte de habitação popular, Geraldo. É isso que eu queria. A gente conseguiu, uma luta grande. Quando a gente foi prefeito, a gente conseguiu trazer para Maceió 10.700 casas, a gente entregou, deixou outras 6.000 que estão sendo entregues pela atual gestão. Então eu levei para a nossa secretaria a mesma equipe que trabalhou conosco na secretaria. O ex-secretário Maquiliri e uma equipe que já o acompanhava, e a gente conseguiu, Geraldo, através do governo do estado e através de parceria com alguns municípios, fornecendo a capacidade dessa equipe, essa interação que nós já temos com a Caixa Econômica. Isso. A gente conseguiu garantir 3.800 casas que devem ser iniciadas, todas elas esse ano. Então a gente conseguiu, além de Maceió, Marechal Deodoro, Pilar, Penedo, Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos e Igaci. E estamos lutando para conseguir mais. Então, Minha Casa Minha Vida, ele tem mês a mês soltado novas regras para diferentes áreas, por exemplo, a área rural. Então a gente está atento a isso, a gente conseguiu já garantir essas 3.800, devemos assinar nos próximos dias os contratos, e eu fiquei muito feliz nessa curta passagem, já garantir um grande investimento que vai melhorar a vida de quase 4.000 famílias alagoanas. Em que local? Maceió, Marechal, Pilar, Penedo, São Miguel dos Campos, Palmeira dos Índios e Igaci. Acho que nesses 7 municípios. E estamos lutando para conseguir mais, Geraldo. Muito bem. Como é que funciona, meu caro Rui Palmeira, a divisão dessas casas? Como é isso? Existe um financiamento para cada pessoa? Não é financiamento, é doada? Como é que funciona? Essas casas são da chamada faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Certo. Então, é para as famílias que têm renda de até 2 salários Ok. mínimos. Então, para as pessoas de renda mais baixa. Ela vai pagar uma parcela mensal, ela não é dada, é um financiamento da Caixa Ok. Econômica com recurso do FGTS, mas essa família vai pagar aí, no máximo R$100, R$120 por mês. Hoje, qualquer aluguel em Maceió, pelo amor de Geraldo, Deus, não existe. a pessoa mesmo num barraquinho modesto paga R$300. Muito bem. E qual é o nível das habitações? São casas completas, né? São Casas? casas ou apartamentos. Ou apartamentos. Depende. No interior, a maioria dessas que conseguimos ainda são casas. Em Maceió, pela dificuldade de terreno, são a maioria apartamentos. Mas são apartamentos que têm 2 quartos, banheiro, sala, cozinha. Realmente é um apartamento completo ou uma casa completa no caso do interior do estado. As pessoas vão passar a morar com dignidade quando tiverem essa Muito sua bom. casa. Você foi prefeito de Maceió, você conhece bem todos os caminhos. Me conta uma coisa, como é essa dificuldade de terreno para se construir casas? Esses terrenos são da prefeitura, eles são desapropriados, como é que funciona a coisa? Na verdade, aqui, quando a gente estava na prefeitura, a gente trabalhou muito com terrenos privados. Então, a empresa já apresentava o terreno, né? O município não precisava entrar com o terreno, a gente só fazia parte de interação com a Caixa Econômica Federal, que facilitava o processo. Porque aqui, por exemplo, no caso do estado, a gente entrou com 2 terrenos públicos do estado. Certo. E
Com isso, a gente tem que fazer toda uma licitação, Perfeito. tem toda uma burocracia. Quando o terreno é privado, a própria Caixa Econômica faz a seleção da empresa que vai participar, empresas já devidamente credenciadas na Caixa, o que facilita e Perfeito. dá uma agilidade maior. Então a gente Muda. trabalhou dessa forma à Muda frente aqui da completamente. Prefeitura de Maceió, até porque são terrenos muito grandes. Na época, o município não tinha terrenos desse tamanho, com capacidade de receber um residencial, por Sem exemplo. dúvida. Então essa era a melhor estratégia. Rui, você tomou uma decisão que se poderia chamar até de corajosa, pelo seu passado, pelo seu currículo, por tudo isso. E você quer ser vereador em Maceió. Como é que você enxerga a vereança agora? Olha, Geraldo, sinceramente, eu disse isso numa entrevista anteontem. Eu acredito que a gente precisa ter uma Câmara, independente do vereador ser oposição ou situação, a quem quer que seja o prefeito, é preciso que haja uma Câmara com mais altivez. Para você ter uma ideia, hoje em dia um vereador não consegue sequer dar um nome de rua, né? Porque o prefeito absorveu todos os poderes sobre essas questões. Quer dizer, a Câmara vem diminuindo com o passar do tempo. É preciso que você tenha pessoas com capacidade, com experiência, com conhecimento, que deem mais altivez a essa Câmara Municipal, que a gente vê muita gente que está lá que que o cidadão sequer conhece, que você não se vê na rua, você não conhece, porque são pessoas que estão ali com a legitimidade, foram eleitos, mas não tem ali uma presença constante, seja no plenário, seja na tribuna, seja nas comunidades em Maceió. Você diria que a Câmara precisa ter personalidade. Certamente, É isso precisa aí. muito. Muito Acho bem. que E já aí- tivemos no passado câmaras com muita personalidade. Bom, e aí, evidentemente, uma pessoa que tem o currículo que você tem, que conhece essa cidade do jeito que você conhece, evidentemente que você deverá ser uma das lideranças se eleito vereador. Bom, primeiro, Geraldo, que eu tenho dito que vai ser a eleição mais difícil da minha vida. Não tenha dúvida. Não é uma eleição. Aliás, a eleição de vereador é difícil. Dificílima, Geraldo. Muito difícil. Essa eleição nós devemos ter cerca de 300 candidatos a vereador. Muita coisa. Então, quando você vai pedir o voto para uma pessoa, muitas vezes ela tem compromisso. É o parente, é o vizinho, Toda é o família amigo, tem. toda a família. Então, não é verdade. fácil você ir atrás desse voto. É verdade. Então, eu já comecei desde ontem a visitar as comunidades que nós beneficiamos enquanto prefeito, né? Que a gente levou asfalto, Certo, que levou perfeito. creche, que levou Importante. praça. Então, a gente já está fazendo esse trabalho para reavivar a memória das pessoas, mostrando o que nós fizemos no período de prefeito de Maceió. Isso é muito importante e a gente espera que você realmente, se for eleito vereador, que você faça um trabalho, daquele trabalho que diz assim, eu já fui prefeito, e daí? Agora eu sou vereador, e como vereador eu vou fazer isso. Exato, Acho que tem que ser assim. Exato, Não é? acho que as pessoas conhecem a nossa dedicação da época da prefeitura e quando fui deputado estadual, deputado federal, Exato. e a motivação e a dedicação serão as mesmas. É isso que eu acho que se espera de uma pessoa como você, que tem um passado digno, um passado a ser mostrado, mas que agora tem um novo presente ou um novo futuro. Claro, e claro. usá-lo com personalidade. Com certeza, Geraldo. Não é isso? É por aí. Bom, eu não preciso dizer que você aqui manda e desmanda, né? Você use e abuse aqui do bate-papo. Obrigado. Viu? Nós temos um apreço muito grande por você e uma admiração pelo seu trabalho, que já veio de seu pai. Então, Obrigado, não tem a menor dúvida quanto a isso, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês aqui do Bate-Papo. Tudo bem, eu também agradeço muito você ter vindo aqui. Obrigado, Ok? Geraldo. E vamos até o nosso intervalo, para depois do intervalo, o nosso próximo convidado. Como sempre, bom, não tenha a menor dúvida quanto a isso. Vamos lá, gente, voltamos já, lembrando do Sebrae, hein? Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae, do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer.
Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, recebendo uma figura maravilhosa, que eu já conheço há muito tempo, e que eu tenho um prazer enorme de vê-lo progredindo e crescendo muito na vida profissional. O ex-procurador-geral de Justiça, até pouquinho tempo, Márcio Roberto, agora desembargador. Não é brincadeira não, é uma carreira, é um sacrifício, é saber lidar com a vida, saber lidar com a profissão. Márcio Roberto, que prazer enorme receber você. Agora como desembargador. Geraldo Câmara, prazer é todo meu. Eu sempre tive o maior apreço, o maior respeito e a maior admiração pela Muito sua obrigado. pessoa, como profissional do jornalismo e também como um cidadão, como pessoa. Muito Então, obrigado. para mim, é uma honra muito grande estar aqui no seu programa. A honra é minha, novo desembargador. Não chegou mais nenhum depois de você, né? Não, ainda não. Ainda não. Como foi a sua trajetória desde o início, quando você era promotor, até chegar a Procurador-Geral de Justiça? Vamos contar um pouquinho dessa história? Geraldo, se você me permitir, eu vou até retornar um pouco a esse período. Eu iniciei a minha vida pública aqui em Maceió, como sargento da Polícia Militar em 79. Olha aí uma novidade que eu não sabia. Sargento da Polícia Militar. Foi verdade. Que beleza. Eu fazia direito e tinha alguns oficiais da polícia, Coronel Paulo Casado, Coronel Nelson Augusto Nascimento e alguns outros. E como eu não trabalhava, eles me incentivaram a fazer o concurso para sargento da polícia e eu fiz. E fiquei durante 3 anos. Terminou o meu curso, eu tinha 21 anos de idade e fui advogar. Posteriormente, em 87, claro. eu fiz o concurso para promotor de justiça, iniciei a carreira e lá se vão 37 anos que eu estava, né, no Ministério Público do Estado de Alagoas. Você passou 37 anos 37 lá. anos. Que maravilha. Dentre eles, 23 anos, 24 anos como promotor de justiça e 13 anos como procurador de justiça. Perfeito. Agora, me conta uma coisa. O que foi pertencer... Olha, eu adoro a Polícia Militar. Aliás, diga-se de passagem, que eu recebi aqui o Coronel Guzmão, que me trouxe a medalha e o título de amigo da Polícia Militar. Então, eu tenho a maior honra de estar falando com alguém que foi sargento da Polícia Militar. Me conta o que foi essa passagem para você. Para mim foi uma coisa muito importante, porque jovem, aquela época, um jovem que gostava da vida, não é? Claro. Sem muitos compromissos, e passei a conhecer uma instituição que prima pela disciplina, pela hierarquia e, acima de tudo, pela honra. Então, para mim foi uma formação muito importante que eu carrego até os dias atuais. Trago muito de lembranças boas para a minha vida da briosa Polícia Militar de Alagoas. Eu tenho certeza disso, inclusive, quando você falou da importância da Polícia Militar, da justiça, da coisa como isso deve ter sido muito importante na sua carreira como promotor. Exatamente. Não foi? Porque, como eu tinha, quando eu entrei na polícia, tinha apenas 18 anos de idade, então eu estava ainda em formação, né, digamos assim, como a minha personalidade como cidadão e tal. Então ela formatou, de uma certa forma, nesse contexto, nesse viés de respeito, de dedicação ao trabalho, enfim, de empenho. Então isso eu trouxe para o Ministério Público, para a advocacia, trouxe para o Ministério Público e hoje eu estou empregando isso na Justiça Alagoana e com certeza tenho pedido a Deus sempre que faça com que eu cumpra o mesmo papel, o mesmo trabalho que eu fiz no Ministério Público em prol da sociedade, fazê-lo agora no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Eu queria que você passasse para o nosso telespectador, como membro que você foi, eu acho que não deixa de ser nunca, vai sempre, não deixa de ser nunca. Eu conheço vocês, promotores e procuradores, que têm assim uma paixão por aquilo impressionante. Me conta qual é o verdadeiro papel do Ministério Público e no que ele pode e faz
ajudando a sociedade? Eu entrei no Ministério Público, Geraldo, antes da Constituição Federal. Naquela época, o Ministério Público era uma instituição que era apenas o braço, digamos assim, o braço forte da sociedade na área criminal. Então, era o Estado fazendo acusação àqueles que praticavam os crimes, né? E a partir da Constituição de 88, passamos a ser o defensor da cidadania, né, do regime democrático, enfim, passamos a trabalhar mais em prol da sociedade no sentido do social. Isso. Então, em defesa do idoso, da criança, do adolescente, dos menos aquinhoados pela sorte. Enfim, o Ministério Público é uma instituição grandiosa e a sociedade tem nela sempre uma porta aberta para que defenda a sua cidadania, o seu direito. É uma instituição fantástica. E você falou uma coisa muito importante quando você disse que tem sempre uma porta aberta. E tem. A verdade é que tem. Quer dizer, hoje parece que a sociedade se acostumou que em determinados casos procura o Ministério Público, procura o MP, o famoso MP, não é verdade? Ô Geraldo, que e nós temos capilaridade, né? Todos os municípios do estado de Alagoas você vai encontrar um membro do Ministério Público ao seu dispor. Inclusive, quando eu assumi o primeiro mandato de Procurador-Geral em 2020, no meu discurso de posse, eu já disse que no gabinete do Procurador-Geral não tinha ferrolho nem tramela, como também não tinha nas diversas unidades do Ministério Público. Exatamente. Ou seja, a sociedade, 24 horas... o Ministério Público está 24 horas à disposição da sociedade. Qual é o produto, o fruto melhor que você traz dessa sua experiência, principalmente como procurador-geral, onde você conheceu todos os caminhos do Ministério Público? Bem, fica até assim para mim difícil dizer para a sociedade o que eu fiz, né? O que eu trouxe de bom para a sociedade nesse contexto, nesse trabalho. Eu acho que precisa Mas dizer. a nossa gestão é reconhecida tanto pelas instituições, os poderes, né? Poder executivo, legislativo, judiciário e as demais instituições independentes, pela própria sociedade. Câmara, durante esses 4 anos de mandato, consegui construir 5 unidades, reformei 37 unidades do Ministério Público que estavam em estado de calamidade. Era um problema. É um problema muito sério. Eu nomeei 7 promotores de justiça que já estavam com concurso perdido, judicialmente tramitando. Eu consegui, do Supremo Tribunal Federal, aqui também no estado de Alagoas, negociar com o governador, com o Tribunal de Justiça e conseguir que houvesse um acordo. Eles são hoje promotores de justiça para orgulho de todos nós. E também nomeei 197 servidores durante esses 4 anos, que é um feito inédito, porque quando eu assumi o Ministério Público neste ano, eu tinha um déficit de R$1.700.000 e eu deixei o Ministério Público completamente saneado, com servidores, com promotores e com dinheiro em caixa. Isso é de uma importância fundamental. Ele, quando falou o dinheiro em caixa, ele chega a deixar um sorriso ali. Porque realmente é um desafio para o bom administrador público. Esse é. Geraldo, lamentavelmente, o Ministério Público, apesar de ser uma instituição tão grandiosa, um trabalho muito importante para a sociedade, o seu orçamento é um orçamento franciscano. Todavia, digamos assim, com experiência, com imaginação, né? Com criatividade, o melhor termo é esse, não tenho dúvida. E com muito trabalho se consegue fazer um grande trabalho, e foi isso que eu fiz, claro, e também com o diálogo. Dialoguei com o Poder Executivo, governador Renan Filho, depois, nos dias atuais, com o governador Paulo Dantas, com o presidente da Assembleia, Marcelo Vitor, com todos os deputados, enfim, com o Tribunal de Contas, e consegui fazer esse trabalho que, para a sociedade, foi um trabalho grandioso, muito importante, que foi a realização que eu fiz durante esses 4 anos. Mas eu acho que foi um pouco mais, porque você dialogou com todos esses poderes, mas, sobretudo, você dialogou com o seu servidor. O seu servidor entendeu qual era o seu propósito. Eu sei disso, eu pesquisei isso, e sei que o seu servidor ficou muito contente com o tipo de administração que você fez, tanto que você conseguiu chegar lá, porque sem eles não conseguia. É verdade.
E, claro, quando eu falo assim, né, Geraldo, eu tenho que dizer, que reconhecer que eu contei com o apoio do Colégio de Procuradores de Justiça, Claro, os nossos procuradores, claro. com todos os promotores, todos os membros, e também, claro, com todos os servidores e colaboradores, porque ninguém faz nada sozinho. Não tenha dúvida. Agora, teve mais. Eu enfrentei logo depois de 2 meses que eu iniciei o mandato, o primeiro mandato, eu iniciei uma pandemia de 2 anos. Foi. Foi um momento muito difícil, mas eu nem um dia deixei de estar na Procuradoria-Geral de Justiça, junto com a minha assessoria, para dar apoio à sociedade. Buscamos sempre estar junto aos prefeitos, junto ao governador, aos secretários, enfim, a todos, para exatamente nós buscarmos o melhor possível para combater a pandemia e proteger o povo do estado de Alagoas. Muito bem. Então agora vamos falar de outra coisa. Vamos falar assim. Agora vamos falar do desembargador. Primeiro, você já esperava? Não, eu sequer sonhei algum dia ser desembargador, até mesmo porque eu fiz concurso para o Ministério Público e me encontrei como promotor de justiça, depois como procurador de justiça. Mas as coisas na vida, elas acontecem naturalmente, e na minha vida tem sido sempre assim. Deus tem sido muito bom comigo. Eu, em uma das viagens a Brasília, a trabalho, no ano de 2000, há 1 ano e 8 meses atrás, 2 anos atrás, mais ou menos isso, eu precisei ir ao gabinete do ministro Humberto Martins. Meu querido amigo Humberto Martins, um abraço. Gente muito boa, uma pessoa maravilhosa, um homem que tem ajudado muito ao nosso estado. E ao Brasil. Ama Alagoas. Ama Alagoas. Então eu fui tratar de um assunto, de um processo, a pedido de um amigo meu do Rio Grande do Sul, procurador-geral do Rio Grande do Sul, e terminamos de conversar sobre o processo. Inclusive ele já havia até despachado o processo, e ele disse, vamos conversar, e nessa conversa surgiu o nome, assim, ele de uma hora para outra disse, Márcio, você não gostaria de ser desembargador? Eu digo, ministro, eu não tenho como ser desembargador. Não tenho nada contra. Eu também, mas eu não tenho, como é que eu vou ser desembargador? Eu sou do Ministério Público, não tenho. Esse não, rapaz, vai surgir uma vaga daqui a 1 ano e tal, e você conta com o meu apoio. Se você disser que topa, eu digo, eu topo. Mas ele é um homem de palavra. Ele é. E eu, assim, a partir daí comecei a pensar e tal, e claro, eu passei a trabalhar essa perspectiva, né? E já tinha, claro, os contatos com o Tribunal de Justiça já há vários anos, sou procurador há 13 anos, e pronto, a coisa foi surgindo naturalmente, e meu nome foi crescendo dentro do Ministério Público, dentro do Tribunal, junto ao Governo do Estado e junto à Assembleia. Então foi uma coisa assim mais ou menos natural a partir daí. Houve uma unidade. Né? Um então eu consenso comecei a pensar. Mas eu lhe confesso, eu tenho, nos últimos dias, hoje já tenho melhorado, mas nos primeiros dias, estou com 1 mês e alguns dias, eu senti uma certa angústia alguns dias, porque não é fácil você deixar uma instituição que você viveu. Não tenha dúvida. 37 anos, né? E você, com todos os amigos ali, enfim, o trabalho que você fazia e ir para outra instituição. Mas, de qualquer sorte, eu fui muito bem recebido. Perfeito. Carinhosamente recebido. Conto com o apoio de todos os desembargadores, muitos servidores, enfim. Eu tô feliz. E como é que está a cabeça do novo desembargador quando ele imagina que vai julgar, agora vai julgar? Não é fácil. Eu até vim conversando hoje com um amigo, fui em um evento no interior, representando o tribunal, assim, um dos representantes do Tribunal de Justiça, e eu conversando, dizendo assim, eu mudei o token, né? Antes eu era parte, eu tinha interesse nos processos, eu fui advogado, tudo quando eu lutava em interesse de alguém. Perfeito. Quando eu fui Ministério Público, que eu ainda sou, como você mesmo disse, não vou deixar de ser nunca, tanto é que vou permanecer na associação do Ministério Público, eu agora não sou mais. E quando fui promotor, eu era parte, em prol da sociedade. Exatamente. Mas agora eu tenho que ser um cidadão, um profissional independente, que eu sempre fui, mas um imparcial. Eu vou ter que decidir apenas quem tem o melhor direito. Isso, Geraldo, tenho certeza, você, meu amigo, me conhece,
e toda a sociedade. Eu já julguei durante esse mês e pouco mais de 300 processos. Eu recebi 3.000 processos, 2.900 e pouco, e entra 20 por dia. Se eu tirar 400 por mês, eu estou empatando, eu não faço nada. Claro que eu conto com assessoria para me apoiar, me ajudar. Claro. Não é? Então, eu tenho certeza que posso ter errado nos julgamentos que eu realizei nesses processos, mas nada voluntariamente. Não, eu tenho jamais eu farei isso. Não, eu tenho certeza que aí entra o bom senso e toda a experiência que você tem. Isso aí é uma outra história. Quem trabalhou com promotoria, que pode ser acusação, pode ser defesa, sabe tudo de um lado e de outro, tem todo o poder na mão para ser um bom desembargador. Eu tenho certeza que você vai ser, ou que você já é. Geraldo, assim, eu realmente não é falsa modéstia, mas eu tenho um preparo jurídico que é de uma história de 40 anos, não é? Exerci todos os cargos administrativos no Ministério Público, estudo, inclusive estou fazendo mestrado, né? Eu estava assim, sem muita atividade intelectual e comecei o mestrado em novembro do ano passado e estou continuando. Rapaz, você é louco. Mestrado em quê? Mestrado em Direito Penal. Olha só. Exatamente. Eu estou focado nesse meu mestrado na implantação e no sucesso do juiz de garantia. Você sabe que é um foi tema bom? muito novo. Eu achei maravilhoso você dizer isso para o meu telespectador, porque mostra a humildade do desembargador. O novo desembargador que disse, não, eu vou estudar mais, eu vou fazer mestrado nessa área. Muito bem, meus parabéns, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Meus parabéns. Eu tenho certeza absoluta de que você vai ser um grande desembargador, sem dúvida alguma. Sobretudo no exercício daquilo que... da justiça plena, não é? Aquela justiça que diz, não, eu não tenho tendência para isso ou para aquilo, eu quero ser um bom desembargador. Acho que é isso que você dorme pensando. Ou Geraldo, pensa dormindo, não sei. Realmente, nesses últimos dias, né, 40 dias que eu estou no exercício da magistratura, eu tenho pensado nisso e pensado também no meu convívio com meus pares lá no tribunal. Eu estou tendo um bom convívio e disse para eles, nos primeiros contatos, que eu cheguei para somar. Na minha cartilha não tem dividir, não tem subtrair, tudo é somar, tudo é ajudar, contribuir para que cada dia mais o Tribunal de Justiça seja uma instituição forte, uma instituição que se aproxime mais da sociedade, que precisa. Muito bom. O juiz tem que estar perto do povo, o desembargador perto do povo, porque é do povo que emana a nossa demanda, o nosso trabalho. E, claro, o povo também que paga os nossos salários. Perfeito. Eu quero agradecer profundamente a você ter vindo ao bate-papo, dizer a você que ele é seu, use e abuse. E vamos fazer também um programa lá na nossa Rádio Senado Cidadã, né? Você precisa ir lá também, porque o povo precisa conhecer cada vez mais os seus desembargadores. Muito obrigado por ter vindo, meu amigo. Geraldo, eu que lhe agradeço mais essa oportunidade de estar junto ao povo de Alagoas e junto a você. Você sabe, mais uma vez eu repetir, do apreço, do carinho, do respeito que eu tenho por você como pessoa e profissional. Muito obrigado. Eu que agradeço, irmão. Obrigado mesmo. Muito bem, gente. Vamos até os nossos comerciais, lembrando do nosso Sebrae e trazendo mais um convidado bom aqui. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Que coisa boa, você já sabe do filé do Zezé, e sempre recebendo gente de primeiríssima linha, né? Hoje já recebemos aqui o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, já recebemos o novo desembargador, Márcio Roberto, estamos recebendo agora uma sumidade na medicina, na área da neurologia. Eu tenho certeza que todo mundo conhece. Quando eu falei, você já me disse o nome, Fernando Gameleira. Que prazer enorme recebê-lo no nosso programa, Fernando. Prazer é meu, Geraldo, é sempre muito importante e muito gratificante poder contribuir com a sociedade, com a discussão dos problemas neurológicos. Eu acho exatamente isso, sabe? Que as pessoas não podem se omitir. Quando as pessoas sabem das coisas, não podem se omitir. Onde é que existe dentro do corpo humano a parte neurológica? Qual é a importância dela, meu caro Fernando? O cérebro, como principal sistema neurológico, ele coordena todo o restante do organismo, mesmo em tarefas que a gente não imagina, como, por exemplo, na digestão através do eixo cérebro-intestino, nos nossos pensamentos, nas nossas ações voluntárias e involuntárias e também, obviamente, em todas as outras doenças do organismo. Isso sem falar, é claro, nas doenças primariamente neurológicas, Sim. que estão na ordem do dia, particularmente os quadros de demência, principalmente a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer tem tido uma penetração, ou sei lá, um conhecimento maior agora. Você diria que em causa de quê? Quais foram as causas que levaram a essa difusão do Alzheimer? Principalmente o aumento na expectativa de vida da população. Porque antigamente as pessoas viviam muito menos e a grande maioria não atingia a idade em que a doença de Alzheimer é mais prevalente. Atualmente, com as pessoas vivendo mais e desejando viver melhor, enfrentar esse grande inimigo que é a doença de Alzheimer é uma tarefa que está na ordem do dia. Você diria que não tem cura ou você diria que é possível viver uma determinada tranquilidade? Eu diria que ainda não tem cura. Ainda não. Mas provavelmente nos próximos 10 ou 20 anos a gente vai ter se não uma cura, mas um controle muito mais efetivo do que temos hoje. Quando eu me formei há 36 anos, a gente não tinha praticamente nenhuma medicação. E era comum a gente encontrar pessoas em estado vegetativo devido à doença de Alzheimer avançada. Hoje, com os remédios que existem, é incomum a pessoa chegar ao estado vegetativo. Embora a deterioração continue sendo inexorável, ela é muito mais lenta e permite que a pessoa tenha uma qualidade de vida muito melhor por muito mais tempo. O Alzheimer, ele é consequência cerebral? Ele é uma doença primariamente cerebral. Os mecanismos ainda não estão completamente esclarecidos. Se sabe que tem uma proteína, que é a proteína beta-amiloide, que se deposita excessivamente no cérebro da pessoa com doença de Alzheimer, que não se tem certeza ainda se isso é a causa ou se é a consequência do problema. Mas os estudos já avançaram muito e estão cada vez mais promissores. A ciência que vai lá e que pesquisa, onde é que ela está pesquisando mais em relação ao Alzheimer? Ela está pesquisando, sobretudo, no momento, nos aspectos dos mecanismos genéticos e ambientais, e na consequência dele, que é a morte neuronal, que a gente chama por apoptose, que é como se os neurônios fossem se suicidando, sem ter um mecanismo ainda muito bem esclarecido. Mas hoje estamos muito mais perto de esclarecer esses mecanismos. Aí eu quero aproveitar para fazer uma pergunta a você, porque é um negócio que, volta e meia, eu estou respondendo as perguntas. As pessoas às vezes dizem para mim, me conta qual é o segredo aí da sua idade, de você estar fazendo tudo que você está fazendo. Eu estou com 85 anos e tenho uma atividade enorme. Eu digo, eu não deixo os meus neurônios pararem de funcionar. Eu estou certo? Sem dúvida. E você também é uma pessoa privilegiada, porque eu não imaginava que você tinha essa idade. Eu já lhe conhecia, mas eu achava que você era bem mais jovem. Então, é um privilégio isso. E você juntou o privilégio da herança genética com a ação proativa na vida cotidiana. Então, manter essa atividade que você mantém é muito bom para você e, por que não dizer, para toda a sociedade, já que você faz um programa de alto nível e que ajuda as pessoas como um todo. Então,
sem dúvida você está de parabéns. Ah, não, muito obrigado. Eu só quero saber se eu respondo certo. Se os neurônios realmente precisam desse estímulo, dessa atividade. Precisam não só da atividade intelectual, como também da atividade física. Aquela frase mente sã, corpo são é mais correta do que nunca. Então, manter as atividades nessas duas linhas, tanto física quanto intelectual, é essencial. Mas a atividade intelectual é ainda mais importante para o cérebro. É como se fosse um exercício para o cérebro. É, uma espécie de elixir, né? Sim. Vamos lá. Isso é indiscutível. Meu já. querido Fernando Gameleira, qual é a diferença entre o Alzheimer e a doença de Parkinson? Ambas são doenças degenerativas. O mecanismo bioquímico dos dois tem uma diferença fundamental. A doença de Alzheimer é uma doença que é provocada principalmente por uma proteína tóxica, que é a proteína beta-amiloide, mas também pela proteína tau. Então é chamada de uma taupatia. A doença de Alzheimer é provocada por uma degeneração de uma outra proteína, que é a alfa-sinucleína. Então é considerada uma sinucleinopatia. Mas ambas têm algumas coisas em comum. Por exemplo, na doença de Alzheimer, numa forma muito avançada, a pessoa adquire alguns elementos da doença de Parkinson. Um jeito mais recurvado, um andar mais lento, por exemplo. E também, nas fases muito avançadas da doença de Parkinson, é comum a pessoa ter uma demência com um mecanismo parecido da doença de Alzheimer. Então, são duas doenças distintas que acabam se encontrando quando elas evoluem muito. Muito bem. Me conte uma coisa, meu querido Fernando Gameleira. A situação social, ela influencia em problemas cerebrais? Sim. Quanto mais a pessoa tiver acesso a esse exercício intelectual, mais ela fica protegida. Em outras palavras, uma pessoa analfabeta, ela tem muito mais chance de desenvolver precocemente uma demência do tipo Alzheimer do que uma pessoa com alta escolaridade. Mas é evidente que pessoas com alta escolaridade também têm doença de Alzheimer, mas em geral tem numa forma menos intensa e mais tardia. E quais são os caminhos que um médico como você orienta para quem já está, ou que não está, ou que está pensando que vai chegar? A primeira coisa em quem está pensando que vai chegar ou que pode chegar é se tranquilizar, porque mesmo em idades muito avançadas, por exemplo, pessoas de 90 anos, 3/4 dessas pessoas não terão demência da doença de Alzheimer. Perfeito. Apenas 1/4. Só que 1/4 é muito também. Não tenha dúvida. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas que tem alguns déficits de memória e que fica pensando, meu Deus, será que eu estou começando a doença de Alzheimer? A maioria dessas pessoas não tem e nunca terá essa doença. E a outra coisa é, se a pessoa já tiver a doença, é a pessoa tratar, a família ajudar também. A maior parte das pessoas que tem essa doença não gosta de saber do diagnóstico, mas curiosamente tem pessoas numa fase inicial que querem saber se tem essa doença. E a minha experiência mostra que essas pessoas que querem saber, elas se sentem até aliviadas quando encontram o diagnóstico, porque aí para a procura. E essas pessoas então tendem a organizar a sua vida de modo que tenha uma qualidade de vida muito melhor. É o encontro da verdade. Sim, é uma coisa chocante, mas é real. Pois é, mas eu acho que a medicina, inclusive, avançou muito no que diz respeito ao médico verdadeiro, o médico que fala realmente com o paciente e diz, o problema é esse, vamos resolver o problema. Agora, antigamente se escondia. O câncer, por exemplo, era um negócio que não se podia nem falar a palavra. Usava CA. Mas, voltando a essa questão de dizer, a gente também deve saber o momento de dizer. Claro. Porque há pessoas que naquele momento não estão preparadas. Exato. E aí o que poderia ser uma simples informação passa a ser uma tragédia. Porque a pessoa se descompensa completamente. Então, isso somente na intimidade da relação médico-paciente é que a gente sabe o momento certo de conversar com a pessoa. Agora, eu queria falar aqui com o meu telespectador. O doutor Fernando Gameleira é atualmente médico da minha mulher. Ele não sabe o que eu vou dizer, não. Eu fiquei profundamente impressionado em 2 ou 3 consultas que já tivemos com ele, pela capacidade dele de ficar ali com uma enorme paciência, estudando tudo, anotando tudo,
mas estudando mesmo. E é isso que eu queria pedir a você para conversar com aqueles médicos mais novos. O exercício da medicina precisa de estudo constante. Sem dúvida, é fazer as coisas com vontade. Por exemplo, você faz o seu programa mostrando que gosta de fazer, Claro. que tem vontade de Claro. fazer e que dá o seu melhor. Perfeito. Então, em qualquer profissão, inclusive Não na tenha medicina, a gente não tem o compromisso de acertar, mas a gente tem o compromisso de dar o que existe de melhor em nós. E de buscar. E eu posso dizer a você, Geraldo, que em algumas ocasiões em que a gente errou, mesmo a gente errando, o paciente reconhece que a gente se esforçou. Então é muito interessante isso, porque o principal é você vestir a camisa do time do seu paciente. Eu não tenho dúvida quanto Você a tem isso. que ir lá e dar todo o gás que você tem. Claro que na maioria das vezes a gente acaba acertando e acaba ajudando o paciente, É mas verdade. como qualquer ser humano, a gente é falível e mesmo nos erros, quando você é bem intencionado, a pessoa, em geral, compreende que isso é uma limitação da condição humana. É verdade. Mas aos médicos mais jovens, eu diria, se engajem, goste do que faça, não se deixe levar por essa correnteza atual de futilidade que existe, de fazer propaganda, que também é importante fazer, não estou dizendo que não é, mas de não ser superficial, porque a superficialidade, ela em pouco tempo cai. E tem um autor de um livro americano, cuja tradução em português é O Médico, o Paciente e a Sua Doença. E veja como ele era sábio, isso foi na década de 40 do século passado. E ele dizia assim, se você não gostar do seu paciente, você pode estar limpo, de barba feita, muito bem vestido, sorridente, levar o paciente à porta, apertar a mão dele e ainda assim o paciente vai notar que você não gosta dele. Porque essa empatia Não tenho tem um dúvida grau de disso. subjetividade muito forte. Exatamente. A empatia, ela não resiste à futilidade. É Então, se verdade. você for uma pessoa só de aparência, você não consegue enganar o seu paciente por muito tempo. É verdade. Não consegue nem se enganar, quanto mais enganar o Não outro. não tenho a menor Então dúvida é quanto a importante isso. que a gente dê o que há de melhor em nós. É. Porque o objetivo do ser humano qual é? É melhorar o seu ambiente. Claro, É fazer com que a sua marca seja sentida no local em que você vive. é verdade. Então é esse o meu conselho para os médicos mais jovens. Não, eu acho que esse conselho foi fantástico, chegou na hora exata, porque eu ia lhe perguntar, e vou lhe perguntar agora, como é que você vê o futuro da medicina com toda essa questão tecnológica que existe aí? Tecnologia é essencial, então a gente não pode menosprezá-la, mas pode vir o advento da inteligência artificial, que na verdade não é bem inteligência, é uma programação que é feita muito boa. Exatamente. Virão outros adventos tecnológicos que a gente nem imagina, mas o essencial da medicina é e sempre será a relação médico-paciente. Portanto, essa coisa artesanal desse contato de uma pessoa que está sofrendo, vai em busca de ajuda e entra em contato face a face com outra que está em condições de ajudá-la, Não que é tenha o médico. Isso nunca vai deixar de existir, portanto, a medicina sobreviverá a todas essas turbulências que existem e que haverão de vir também. Então, Sobretudo ao Dr. Google, né? Dr. Google, mas o Dr. Google, ele é inconsistente. O Dr. Exatamente. Google, ele não resiste Claro que não. a um sofrimento verdadeiro, porque se você está sofrendo e você vai para o Google, só o Google, certamente você sai sofrendo mais do que Não entrou. tenho dúvida nenhuma quanto Então a é isso. muito importante isso. Não, é a questão profissional. Você tem que respeitar o profissional. Eu acho que as redes sociais, incluindo o Dr. Google aí nessa história, se você quiser tirar uma duvidazinha besta, tudo bem. Mas querer achar que pode se medicar por aí. Não, isso aí não. O médico é o médico. Isso, né? agora veja como a tecnologia nos ajuda. Quando eu me formei, e mesmo anos depois, se eu quisesse fazer uma pesquisa científica, eu teria que ir lá na biblioteca da UFAL, Perfeito. eu faria uma solicitação por escrito, essa solicitação iria para a biblioteca da Bireme, em São Paulo, eles depois me mandariam uma série de artigos para eu escolher o que eu queria, eu escolhia, mandava pedir, eu pagava por esses artigos e eles mandavam por carta. Isso demorava um mês mais ou menos. Hoje, se eu estiver no consultório e eu tiver com uma dúvida, o paciente tem, eu acho que ele tem a doença X,
mas eu estou na dúvida se tal sintoma faz parte do quadro. Eu entro num site médico chamado PubMed, que é do Congresso Americano, Perfeito. e eu, em poucos segundos, tenho a resposta completa, de graça, e uma coisa instantânea que me ajuda naquele momento. Não tenha dúvida. E acredite, Geraldo, que eu uso isso, porque a gente lida com doenças muito complexas, Claro. algumas muito raras. Claro. E essas doenças muito raras, elas têm peculiaridades que a gente, às vezes, precisa de uma ajuda. Não E tenha aquela dúvida. ajuda instantânea a gente tem, portanto, a tecnologia bem utilizada joga a nosso favor. Eu não sou saudosista, eu apenas reconheço e sempre reconhecerei que o essencial da medicina é o médico frente ao seu paciente. Você emprega no consultório aquilo que, quando eu era menino, era empregado pelo meu pai com o médico de família, o famoso médico de família, né? Nós tínhamos um médico que dificilmente saía a um consultório. O médico ia à sua casa, né? Então, aquela familiaridade é de uma importância fundamental. Não importa se é no consultório ou onde seja, mas eu acho que você emprega isso, porque você tem a empatia com o seu cliente, Eu seu procuro ter paciente. isso, é aliás. verdade. Isso aí eu tenho consciência de que eu me considero, graças a Deus, um médico bem-sucedido, e eu acho que a Claro. maior razão do meu sucesso é essa. Não é só porque estuda, nem é principalmente, mas é porque eu estou ali e o camarada que está na minha frente, ele sente firmeza. Não tenha Ele dúvida. sabe que eu estou ali Não tenha para o que dúvida. deve é. É. Agora, ao mesmo tempo, já aconteceu várias vezes isso, eu estou com um caso, eu estou numa dúvida, a pessoa tem, por exemplo, um transtorno no movimento meio atípico. Aí eu peço licença ao paciente, se ele concordar, eu filmo ele, eu mando para um colega em São Paulo ou até nos Estados Unidos, eu tenho feito isso, e peço a opinião. Se a pessoa estiver online, ela me responde. Se ela não tiver, no retorno da consulta, eu já tenho a opinião dele e a gente já consegue fazer essa conferência, digamos assim, que antigamente era uma coisa impensável, eu mandar a Exatamente. pessoa para os Estados Unidos. Não, eu tenho as pessoas certas que têm mais experiência do que eu em algumas áreas, e a essas pessoas eu recorro através da tecnologia. Perfeito. Então, uma coisa não exclui a outra. Aquela famosa história do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Isso. Então não importa, vamos realmente saber. Né? Exatamente. Não importa. E ter humildade. Exatamente. Eu não tenho problemas em admitir que, como qualquer ser humano, eu também erro. Claro. E não tenho problemas em admitir que eu, quando necessário, recorro à ajuda de colegas que têm uma expertise maior do que eu, e isso só tem ajudado. Não, é por isso que você é Fernando Gameleira. Obrigado. É por isso que você é um nome aqui dentro, altamente respeitado. Eu quero agradecer profundamente a você ter vindo ao bate-papo. Eu sei que você está com um consultório cheio de gente, tenho certeza disso. E graças a Deus é aqui pertinho. Então... É aqui pertinho. Mas eu agradeço muito a você por ter vindo. Só vou lhe convidar para assistir um vídeo comigo da Elisângela de Mendonça, que é do Sebrae. Vamos assistir? Sente vontade de empreender, mas está deixando o medo lhe paralisar? Saiba que você não está sozinha. Neste vídeo, quero lhe ajudar a transformar a sua incerteza em ação, apresentar alguns direcionamentos para que você possa começar o seu negócio com mais confiança. Olá, me chamo Elisângela, trabalho no Sebrae e sou empreendedora. Hoje temos mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. Eu faço parte dessa estatística. Tenho certeza que, assim como eu, todas elas começaram a partir de uma ideia, que pode ter surgido por uma necessidade, uma paixão ou simplesmente da vontade de ter o seu próprio negócio. No entanto, temos mais mulheres que sonham em empreender. O problema é que nem todas conseguem transformar esse desejo em realidade. Diversos fatores, como falta de recurso, conhecimento limitado ou inseguranças pessoais, podem ser barreiras. E entre tantos obstáculos, o medo se destaca como um dos principais desafios, pois ele é capaz de paralisar as iniciativas, mesmo antes que elas possam começar. Sabendo que esse cenário é uma realidade, quero agora mostrar algumas soluções para ajudar a superar esse medo de empreender e assim encorajar mais mulheres a dar o primeiro passo nessa jornada empreendedora. Vamos lá? A primeira orientação é começar pequeno. Essa é uma abordagem prática para quem quer perder o medo de empreender. Então é fundamental estudar sobre o negócio para entender o ambiente onde você está. Espero de coração que esse vídeo seja um impulsionador para que você transforme seus sonhos em realidade.
E lembre-se sempre de contar com o Sebrae. Se ficou com alguma dúvida ou se quiser se sentir ainda mais segura para começar, entre em contato conosco pelo 0800 570 0800. Estamos esperando por você. Tchau, tchau. O Sebrae que está sempre conosco. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Certo? Eu que agradeço, Geraldo, e fiquei muito feliz com essa oportunidade. Que coisa Muito feliz boa. de coração. Aliás, eu posso lhe dizer, talvez tenha ocorrido, mas eu não me lembro de alguém que entreviste uma pessoa com tanta maestria como você. Muito obrigado. Agradeço muito e agradeço a vocês também que estiveram conosco até agora e até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, o encontro está marcado. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.